Marcelo Bielsa, treinador da seleção uruguaia, depois do jogo do Uruguai, na vitória por 3-0 em cima do Peru, jogo que o Arrascaeta deitou e rolou, Marcelo Bielsa deu uma declaração sensacional, elogiando a comissão técnica do Flamengo pela forma que eles entregaram a Arrascaeta à seleção uruguaia, dizendo que é um outro jogador. Vocês não viram essa declaração? A gente vai trazer para vocês. E vamos trazer também bastidores exclusivos do trabalho que essa comissão técnica do Flamengo está fazendo com a Arrascaeta para potencializar a forma que o meia uruguaio joga, para fazer o Arrascaeta performar da maneira que ele está performando e vivendo o auge da carreira dele com 31 anos, mesmo depois de temporadas com muitos problemas físicos. E a gente vai trazer todos esses bastidores para vocês. Peço muita atenção porque, repito, me deu um trabalho absurdo fazer essa apuração. Sincronismo, viagem de fisioterapeuta ao Uruguai e diluição de minutos. Entenda como o Flamengo conseguiu potencializar temporada espetacular de Arrascaeta, que gerou elogios de Marcelo Bielsa. Abre aspas para Bielsa. Em relação ao de Arrascaeta, eu gostaria de fazer um reconhecimento especial à comissão técnica e médica do Flamengo, que fizeram um jogador diferente daquele que eu conheci inicialmente. Ele rasgou elogios ao camisa 10 do Flamengo. Essas foram as palavras de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, após a vitória da Celeste em cima do Peru por 3-0, com um show do meia do Flamengo. O reconhecimento e os elogios à comissão técnica de Felipe Luiz são justos e o resultado está em campo. Arrasca vivendo, para muitos, o seu melhor momento na carreira com 31 anos e depois de sofrer algumas temporadas com problemas físicos. Mas o que de especial está sendo feito com a Arrascaeta desde a chegada de Felipe Luiz ao Flamengo? Nós fomos apurar e descobrimos que dois profissionais são peças fundamentais nessa engrenagem. O preparador físico Diogo Linhares, que é o 01 do Felipe Luiz, e o fisioterapeuta Lanian Neves, que cuida de maneira individualizada, também fora do clube, do camisa 10 há 4 anos. Os dois são os cabeças do organograma estratégico para a Arrascaeta, que conta com os demais profissionais da comissão técnica do Flamengo, como os outros preparadores físicos, os médicos, os fisiologistas e também, é claro, os nutricionistas. Quando o Felipe Luiz foi promovido a técnico do profissional, com ele chegou o preparador físico Diogo Linhares e teve a manutenção do fisioterapeuta Lanian Neves, profissional que está há muito tempo no Flamengo. Desde então, ambos montaram um plano estratégico para a Arrascaeta voltar a voar em campo, e o projeto está dando certo. O grande diferencial até o momento é justamente o sincronismo entre a fisioterapia e a preparação física, com o aval e a confiança de Felipe Luiz, aliado à dedicação de Arrascaeta diariamente dentro e fora do ninho do urubu. Diogo e Lanian trabalham em conjunto, diariamente no sentido literal, individualizando os trabalhos com a Arrascaeta. O que fazem? De maneira sucinta, montam estímulos aquisitivos e também de recuperação, melhorando automaticamente a performance visando ao estilo de jogo que Felipe Luiz deseja para o meia e, claro, para a equipe nos jogos. Arrascaeta iniciou a pré-temporada depois de passar por um procedimento no joelho. E, mesmo assim, Diogo Linhares e Lanian Neves conseguiram progredir a corda individual do jogador ao longo da temporada. Durante o ano, e sempre com o aval de Felipe Luiz e do atleta, o preparador físico e o fisioterapeuta trabalharam para diluir os minutos entre os jogos das competições para não ficar concentrado em apenas um semestre, como aconteceu nos tempos de Tite, quando De La Cruz chegou ao clube. Com isso, conseguiram potencializar a versão Arrascaeta para o estilo de jogo que o treinador deseja. Conversei com um membro da diretoria e, ao falar sobre o trabalho especial com a Arrascaeta, ele revelou que Lanian, que é o fisioterapeuta, já foi ao Uruguai em 2 oportunidades, ambas em data FIFA, para fazer trabalhos especiais e cuidar de perto do meia Arrascaeta. Diogo Linhares foi uma vez e, na ocasião, acompanhou também os outros uruguaios do Flamengo na Celeste. E aí eu botei uma imagem, eles lá no CT do Uruguai, com os demais membros da comissão técnica de Marcelo Bielsa. Então, pessoal, esse é um trabalho que está sendo feito há muito tempo. Não é por acaso que o Arrascaeta está rendendo isso que ele está rendendo dentro de campo. Ele, para mim, vive o melhor momento da carreira dele, já falei sobre isso, em vários pontos, não só dentro de campo, na liderança também, a maturidade dele. A gente vê um Arrascaeta totalmente diferente
daquele Arrascaeta de 2019, que foi o auge da carreira dele desde então. Mas de lá para cá, sem sombra de dúvidas, é o melhor Arrascaeta, e para mim, 2025 é o auge, repito, do Arrascaeta com o Flamengo. Mas é óbvio, gente, a gente está falando do Arrascaeta, que eu pelo menos fiz essa apuração, depois da grande declaração do Marcelo Bielsa, que a gente sabe que é um treinador extremamente exigente. Para ele fazer esse elogio, porque de fato ele está realmente impressionado com o que está vendo do Arrascaeta. E o Arrascaeta comeu a bola, gente, comeu a bola, fez gol. Nossa, deitou e rolou, deitou e rolou. Mas isso vale também para os demais jogadores. Olha aí os zagueiros titulares, como eles rendem dentro de campo, no ponto de vista físico. Os jogadores do Flamengo, fisicamente falando, eles estão muito bem. Ah, mas toda hora o Alexandre sofre lesão. Gente, aí não é culpa do Flamengo. E nem de jogador, acontece. É um jogador que sempre sofreu com problemas físicos, musculares na carreira. Não é agora que ele está sofrendo. Então, na boa, gente, assim, tem que elogiar o trabalho que está sendo feito no ponto de vista preparação física. E óbvio que isso é Diogo Linhares, os outros preparadores físicos também, os outros fisioterapeutas, a nutrição, os médicos. Engraçado, no começo do ano, quando teve aquela mudança drástica no departamento médico do Flamengo, todo mundo disse, pronto, os jogadores vão sofrer, pronto, os jogadores não vão aguentar dentro de campo, os jogadores estão buscando profissionais fora do clube. Gente, os jogadores buscam profissionais fora do clube há muito tempo. Há muito tempo. Isso começou faz tempo. Na temporada passada, os jogadores já tinham profissionais particulares, inclusive nutricionistas também, e não tem problema. O único problema é quando esses profissionais que trabalham fora do clube não estão alinhados com os profissionais do clube, porque aí, sabe, não vai dar liga. Mas, dito isso, galera, brilhante trabalho de todos os envolvidos com a Arrascaeta, mas não só com a Arrascaeta, é com o elenco todo do Flamengo. E por falar em problema físico, uma informação, tá? A Caio Jorge, que jogou contra o Chile com a camisa da seleção brasileira, foi cortado por conta de uma lesão muscular, segundo a nota oficial da CBF. Em seu lugar foi chamado Andrés Pereira, que hoje está no Palmeiras. E hoje, sexta-feira, galera, teve reapresentação do elenco do Flamengo. Bruno Henrique, a priori, suspenso 12 jogos nas competições da CBF, ou seja, no Campeonato Brasileiro, treinou normalmente com os demais jogadores. O Flamengo treina nesse sábado, nesse domingo, visando ao próximo duelo, que é com o Juventude, no dia 14, lá no Alfredo Jaconi. Esse vai ser o último jogo antes do duelo pela Libertadores com o Estudiantes, no dia 18, pelo jogo de ida das quartas de final, outro jogo muito importante. Depois o Flamengo encara o Vasco. O Flamengo vai ter uma sequência aí de jogos importantes em setembro. E, repito, a preparação física vai ser essencial para essa sequência de jogos importantes. O Arrascaeta jogou muito bem, mas o Varela ontem também jogou muito. Cara, o Varela... É porque eu não acompanhava o Varela, vou ser bem sincero. Eu não acompanhava o Varela antes de ele chegar ao Flamengo. No Flamengo ele vive o melhor momento. Isso aí eu não tenho dúvidas. Há quem diga que ele esteja vivendo o melhor momento da carreira dele. Eu não vou falar isso, porque eu não acompanhava o Varela antes dele chegar ao Flamengo. Nesta quinta-feira, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e pegará 12 jogos de suspensão, além de uma multa de 60 mil. A decisão ainda cabe recurso. O ídolo rubro-negro foi julgado por supostamente ter forçado o cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023, em duelo contra o Santos, elo brasileirão daquele ano. Absolvido no artigo 243, atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende do Código de Justiça Desportiva, ele acabou condenado no artigo 243 a atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. O julgamento da primeira comissão disciplinar foi muito longo, começando às 9 horas de Brasília e sendo encerrado somente por volta de 17h20 desta quinta-feira, com diversas pausas durante as falas de procuradores, advogados e relatores. No final das contas, os auditores Alcino Guedes, William Figueiredo e Carolina Ramos, além do presidente Marcelo Rocha, votaram para suspender o atacante por 12 partidas, além de multa de 60 mil reais. Já o auditor Guilherme Maltorelli votou por aplicação de multa de 100 mil reais.
Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal em abril deste ano, após acusação de fraude esportiva. Flamengo e Santos se enfrentaram em 2023, com vitória do Peixe por 2-1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O fato envolvendo Bruno Henrique, que motivou a abertura do inquérito pelas autoridades, ocorreu nos acréscimos do segundo tempo de partida. Após falta em Soteldo, do Santos, o atacante flamenguista foi amarelado e, já punido, partiu para cima do árbitro Rafael Klein e seguiu reclamando de forma assintosa, até ser expulso de campo.